Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. A saúde da mulher vai muito além de exames de rotina. Ela começa na escuta, passa pela prevenção e se transforma em autocuidado ao longo de todas as fases da vida, da infância até a maturidade. Hoje nós vamos falar sobre o corpo feminino, os sinais que ele dá, quando procurar ajuda e quando a informação pode ser uma grande aliada da saúde. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Estamos começando o Tricotar de hoje para falar de um tema mais do que necessário e que eu gosto muito. Vamos falar de saúde da mulher. Não só da mulher, mas também da menina. Quando que uma menina deve procurar um ginecologista? Quando que começam esses cuidados? Mas antes, deixa eu apresentar quem está aqui no Tricotar comigo hoje. Doutora Thaís Campregger, nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Van. Estou muito animada, porque, afinal de contas, é um tema que permeia a nossa vida, né? Desde a adolescência, fase adulta. Também agora que a gente começa a ir para a melhor idade. E muita coisa mudou, né, Thaís? Presente aqui hoje com a gente também, nossa médica integrativa, que tem um trabalho muito importante também, voltado à saúde da mulher, Mitra Keres. Seja bem-vinda, Mitra. Obrigada. Estou super animada pelo papo de hoje. E é um papo que você lida muito no dia a dia, né, Mitra? Bastante, tanto em casa quanto no trabalho. É verdade, você tem duas meninas em casa, meninas, né? Ainda não tá nesse momento de tantos cuidados, né? Mas já estou me preparando. Ótimo. E para fechar esse time de hoje, um time mais do que especial, a doutora Luciana Kirsi, que é nutricionista. Vai trazer muito conteúdo, né, Lu? Espero. Bom, empolgadíssima, porque o elenco está incrível aqui. Vamos tricotar bastante. Então, para completar a nossa convidada de hoje, ela é médica, ginecologista. Com muito carinho, quero receber aqui a doutora Juliana Stivaletti. Vem pra cá, Ju. Prazer ter você aqui. Prazer o meu. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, tá linda. Boa Pode tarde. se sentar. Boa tarde, meninas tricoteiras. Bem-vinda. Ju, é um tema que eu sempre gosto de trazer para o Tricotar e acho que a sua participação hoje aqui vai ser mais do que importante. Mas antes da gente entrar, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória dentro da medicina e o teu trabalho com a ginecologia. Contam, é um prazer, porque a medicina é minha vida. Eu sempre quis fazer medicina, eu sempre quis fazer ginecologia obstetrícia. A minha mãe conta que eu, desde pequena, falava isso. Eu entrei na faculdade determinada. Eu sou virginiana, né? Isso explica muita coisa. Eu sou muito determinada. Então, eu entrei na faculdade para fazer ginecologia obstetrícia, que sempre foi a minha paixão. Eu sempre quis cuidar de mulheres. Na minha família tem muitas mulheres. E sempre foi um assunto muito em pauta, a saúde da mulher, os cuidados, umas ajudando as outras. Isso tinha muito antigamente, né? Uhum. Então, eu sempre ouvi muito elas falarem. Então, sempre tive essa curiosidade. E aí, eu fiz ginecologia obstetrícia, minha paixão. Eu tenho 25 anos de formada esse ano. E já transitei por várias áreas. Tenho formação em medicina fetal, tenho especialidade em medicina fetal, que cuida do bebê, em ultrassonografia, em ginecologia obstetrícia. E aí, a gente vai envelhecendo junto com as pacientes, a gente vai tendo outro olhar, né? Então, acabei transicionando mais da obstetrícia para a ginecologia. Eu ainda faço obstetrícia, amo de paixão, mas a ginecologia hoje é o meu carro-chefe do consultório. Tratar adolescentes, mulheres no climatério, menopausa. Qual a importância de vocês aqui falando sobre todos esses assuntos que vocês falam, sobre esse infinito, né, mundo aí da saúde da mulher, que a gente precisa ainda, infelizmente, apesar da gente estar em 2026, existem ainda muitos preconceitos, muitos tabus, e a gente precisa desconstruir isso, né, principalmente em questão da prevenção, sintomas. Então,
Tô um prazer estar aqui. Vou falar bastante, já viram, né? Cuidado, gente, com o microfone comigo. A gente já começa falando em tabus, em preconceitos, e eu tô aqui diante de 4 mulheres e mulher também. Eu acho que teve um avanço muito grande em relação à informação. Hoje, tratar sobre esse assunto num programa que está na internet, mas eu acho que temos algumas diferenças de idade também aqui, mas eu senti muita falta quando eu era criança, quando eu era adolescente. E eu vou jogar para a Mitra, tá, Mitra? Antes da gente entrar até a primeira consulta ginecológica, traz um pouquinho também desse teu universo dentro da medicina integrativa, quanto que o teu trabalho também está contribuindo tanto com a saúde das mulheres. Eu comecei a minha formação depois de me formar médica em medicina esportiva. Na verdade, no final da faculdade, eu sempre fui do esporte, do exercício, me apaixonei por nutrição. E aí eu descobri que existia nutrologia, que existia essa área que cuidava da saúde e não era um olhar tão para a doença. E vivia também, porque eu era atleta, então eu fui para esse caminho. E aí, dentro da medicina esportiva, eu comecei a ter mais contato com as questões hormonais. Inicialmente, muito voltado para performance. E aí, como a Ju falou, né? Conforme a gente vai amadurecendo, eu me tornei mãe, uma série de coisas vão mudando. E a demanda também de paciente de consultório foi me trazendo, assim, outras demandas. E aí eu fui buscar, né? Fiz uma pós-graduação em saúde e nutrição da mulher. Foi a minha última pós-graduação, inclusive. E começou muito voltado para essa parte hormonal, mas assim, os hormônios de fato é um mundo de informações, estudo muito apaixonante. Realmente há muito preconceito, desinformação, confusão de informações. E trazer melhora, assim, para a saúde hormonal da mulher é surreal, porque você muda a vida da pessoa. Muda. A Mitra comentou sobre a confusão de informação, porque hoje nós vivemos uma era com muita informação. Então, no Instagram, você tem acesso a médicos, a nutricionistas. Eu vou jogar aqui para a Lu, que ela defende algo muito legal relacionado à nutrição. Como é que você lida com isso no teu dia a dia também? Às vezes, com os pacientes chegando lá e falando... eu vi isso, eu quero fazer, eu quero tomar. Eu acredito que todas nós aqui meio que sejamos um reflexo nas nossas pacientes, né? E assim, elas acabam nos buscando até por identificação. O que você faz, onde você está, o que você está comendo, no meu caso principalmente. E hoje eu vejo que tem essa confusão de informação em relação ao alimento. Hoje eu recebi especificamente, né, assim, todos os dias tem, mas hoje veio sobre a água com gás. Faz bem, não faz bem, antes, depois, ela é mais ácida, ela é menos ácida. Calma, respira. Os excessos são os grandes problemas da nossa vida. E quando a gente fala de mulher, de hormônios, existe uma modulação hormonal que pode ser feita, não excluindo a indicada pelo médico, mas existe uma modulação hormonal que sim, pode ser feita através do prato. Então, a gente trabalha a saúde do pâncreas. Esse pâncreas, ele já vai fazer uma revolução metabólica nessa paciente. Então, nesse momento de climatério, de menopausa, de pós, tudo isso, a nutrição, ela traz essa modulação. E vai minimizando sintomas, e tem o ciclo das sementes, enfim, tem tanta coisa que a gente pode usar através do prato que traz para essa mulher muita qualidade de vida. O caminho inverso também acontece, né? Muitas disfunções hormonais acontecem por alteração da saúde intestinal, que está 100% relacionada à alimentação, Ou né? seja, tudo começa na nutrição. Eu sou suspeita, porque eu falo assim, a nutrição ela não cura tudo, mas ela vai sustentar tudo. E ela vai facilitar. A nutrição é uma facilitadora de todas as outras profissões. Thaís, e a saúde da boca, como que ela entra nisso tudo? Olha, falando dessa questão hormonal, existe uma questão que, por exemplo, a alteração hormonal que ocorre na gravidez pode trazer problemas de gengiva que antes a pessoa não tinha. Mas não é porque ela não escovou os dentes ou não passava fio dental e agora está começando a sangrar. É devido à alteração hormonal da gravidez, que também ocorre no climatério, na menopausa, que também ocorre quando a pessoa tem um quadro de anemia.
Então, eu acho que tudo está muito interligado. Quando eu vejo um paciente e eu estou fazendo um procedimento gengival e eu vejo um sangramento em excesso, eu sei que aquele paciente ele já está com um quadro de anemia, alguma coisa assim, parecido, para eu também poder conversar com ele, porque existe o pós-atendimento também nisso, né? Sim. Eu vou... A Thaís também é mãe, Thaís está 40 a mais e é mãe de uma menina. Mitra tem 2 meninas. E a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, né, Ju? Como que é ainda difícil para a gente saber quando levar a filha ou até os meninos, né? Numa primeira consulta ginecológica, quanto de tabu isso ainda existe? Como é que a gente pode conversar sobre isso? Ainda bem que hoje a gente tem bastante informação e hoje a gente está na frente do que os nossos pais, os nossos avós, que tinham pouquíssimas informações. Então, era aquela questão que nem a Mitra falou, e esse é o lindo da medicina integrativa, eu também faço medicina integrativa, e esse é o lindo da medicina integrativa. Não é você dividir a pessoa por especialidades, você estudar só doença, você tratar doenças, é você prevenir doenças. E a prevenção é o caminho de tudo. Então, quando a mãe entende que levar uma menina ao ginecologista ou um menino num herbiatra, que é o médico que é entre o pediatra e o clínico, que cuida dos meninos, Ju, cuida de meninas também. É uma especialidade? É uma subespecialidade da pediatria, na verdade, a herbiatria. Ela cuida de adolescentes, tá? Então, os meninos, a gente estava falando que, coitados, eles ficam um pouco no limbo. Porque as meninas já tem aquela cultura de prevenção das mães, das mulheres, a mãe levar a menina ao ginecologista, mas os meninos ficam um pouco perdidos. A mãe fica um pouco perdida, não sabem quem levar, né? Acabam ficando naquele limbo que parou de ir no pediatra e vai procurar um médico com 30 e poucos anos. Eu passei por isso, porque eu tenho 2 homens hoje. Então, eu também. E eu levei na pediatra, tinha 13 anos. Aí ele assim, mãe, eu não quero mais, eu não quero mais na tia. Eles ficam constrangidos. E aí, nós como mães também, como pais, a gente fica numa situação que você precisa ter um acompanhamento. Eles precisam ter um acompanhamento, assim como as meninas também. Sim. É uma questão de prevenção. Então, é muito importante as mães e os pais terem esse critério de não esperar aparecer alguma doença, não esperar aparecer alguma condição para ter que levar ao médico. Criar neles essa cultura da prevenção e levar a menina antes até de menstruar para ter uma conversa. E às vezes a mãe fica um pouco com medo, assim, ai, será que vai examinar? Ela vai ficar constrangida, a menina não vai se sentir à vontade. Não precisa ter um exame físico, um exame ginecológico naquele primeiro momento. É muito mais uma conversa, é uma criação de vínculo, é deixar aquela menina aberta para perguntar o que ela quiser, sem tabu, sem preconceito. Às vezes ela não quer falar com a mãe alguma coisa, ela tem vergonha. Então, lá é uma porta de entrada dela se sentir segura de falar tudo o que ela está sentindo ali. E se a gente for pensar, olha quão importante é isso para a prevenção de doenças, diagnósticos precoces e até diagnósticos de abusos mesmo, né? Porque às vezes isso acontece, né, em casa, às vezes os pais nem sabem, ou na escola, enfim. Ali é um lugar que ela se sente segura para falar o que está acontecendo. Então, é importante sim levar tanto a menina como o menino no médico, a menina no ginecologista e o menino no herbiatra. Ô Ju, e tem uma idade específica pra gente começar a pensar? Geralmente, pediatra tende até 12, 13 anos, Isso. As meninas estão menstruando agora mais cedo do que antigamente, né? A média antigamente era 13, 14 anos, agora 12. Tem menina menstruando com 9. Né? E aí a gente entra numa outra seara de estímulos hormonais, disruptores endógenos, a obesidade, tudo isso acaba, a alimentação, acaba jogando um pouco para baixo essa menarca, né? Que é a primeira menstruação. Então, se vê que a menina já está tendo uma puberdade mais precoce, já tem que ter uma atenção de levar. Ou se ela está tendo alguma questão de saúde. Ou até para prevenir que essa menarca venha antes da hora, né? Hoje em dia dá. Tem todo um critério para fazer isso, para você conseguir segurar a puberdade um pouco para frente. Porque tem menina de 8, 9 anos menstruando. Muito é uma criança dó, elas não sabem nem, não tem nem questão de higiene ainda. Né? Então elas sofrem, aí começa a menstruação excessiva, cólica incapacitante. Então, esse olhar isso não tá normal, isso não é para ser assim. Isso, eu acho que as mães estão mais atentas hoje por conta da informação. Porque antigamente, tudo era normal, né? Vamos combinar que era assim, é assim mesmo, quando o casar passa. Depois quando você crescer e tiver filhos, isso daí melhora.
E os diagnósticos vão ficando cada vez mais tardios. No dentista, se a mulher tivesse menstruada. Isso. Não podia fazer procedimento no dentista. É verdade. Mas com também tinha uma... Eu lembro quando eu era adolescente, tinha muito mais homens ginecologistas do que mulheres. Verdade. É verdade isso. Isso também era um pouco uma trava, né? Assim, das meninas se sentem... Com elas certeza. se sentem... É claro, gente, os homens ginecologistas são profissionais, eles são médicos, né? Independe de ser homem ou Sim. mulher. Mas as meninas, elas se sentem mais à vontade quando a primeira médica é mulher. Porque entende o que ela tá sentindo. Eu vou te E falar a por mim. vergonha, né? Às vezes mais, até vergonha, mais de né? 50 anos, você imagina. 1973 que eu nasci. Pensa, que informação que eu tive, que acesso que eu tive de informação? Não tinha, nós não tínhamos. Era tipo As mães nada. não tinham. Não, quem conversou comigo sobre ato sexual, sobre prevenção, foi a minha irmã, que é 13 anos mais velha do que eu. Sorte a sua que tinha uma irmã mais velha. Mas assim, Quem não- né? A irmã mais velha, coitada, Sim. aprendeu com quem, né? Exato. E aí Então, a quantidade de informação errada, equivocada, né? Exatamente. Também. E aí você também não tem aquela liberdade toda. E como que você vai se expor, né, na sua cabeça, se expor para um homem, Isso. mesmo sendo médico? É. Então, para mim, foi muito difícil. A minha primeira médica foi uma mulher. E hoje ginecologista. a mãe acompanha, o pai acompanha, Sim. ele entra no exame. Antigamente as meninas iam sozinhas. Então tinha tudo isso. Hoje ela se sente mais segura também de estar com a mãe ali, sabe? Mas faz muita... Independente de ser homem ou mulher, faz muita diferença a empatia e o tato do profissional Com quando é menina. certeza. Porque a minha primeira foi mulher e foi traumático. Sério, Hoje eu Lê? amo a minha médica. Mas assim, até hoje, o exame físico pra mim, na gineca, é uma coisa desconfortável. Precisa Porque é ressignificar gatilho isso, pelo da amor minha de primeira Deus. ida, acredita? Então, E claro, você vê, porque né? a gente mulher tá fama lidando... grossa. Então, olha isso. Olha quanto a gente E era impacta. E a Mitra é jovem, né? De uma geração E você jovem, vê, na né? minha casa, eu tenho meu pai, que é aposentado ginecologista obstetra. O seu pai é O meu ginecologista? pai e meu irmão também, ginecologista obstetra, colega da Juliana. Sim. E eu acho que por às vezes eles também não sentirem o que a gente sente, Sim. ele tem um outro cuidado, outro olhar, uma delicadeza que muitas vezes não é só porque é mulher, vai ter. Agora eu quero chegar num ponto que a doutora Juliana falou, que eu achei muito importante, que é o que eu pratico também no consultório. A questão de levar-se também a criança ao dentista sem ser no episódio de dor. Isso. Então as pessoas chegam para mim, doutora, quando eu tenho que trazer meu filho, eu falei, olha, a partir dos 2 aninhos, que já está com a dentição quase completa, traz, mas não traz um episódio de dor, porque tá com dor de dente, ou porque tem que arrancar, ou porque tá sentindo gostinho ruim. Traz para ele adquirir o hábito de ir ao dentista como forma rotineira, que eu acho que é isso Exato. que a mãe importante. também tem que levar. Você deixa de levar a criança na pediatra, mas começa a levar naquela fase que já está começando a ficar mocinho, um pouco antes da menarca, já para ter uma conversa esclarecedora para ela poder entender o que está acontecendo com o corpo. Isso Até mesmo. pra criar esse vínculo, porque Exato. vai precisar ao E o longo do hábito, tempo. Exato. porque ela vai ter que ir E é- todo ano. Com certeza. Exatamente. E quando ela confia no profissional que ela escolheu, ela vai confiar em qualquer situação. Na situação de prevenção, na situação de doença. Aquele Sim. profissional vai fazer parte da vida daquela pessoa e vai impactar de uma forma positiva, não Sim. negativa. É isso que a gente Sim. menos quer. Você de ter quebra a um paradigma confiança, né? de estar indo por causa da dor, por causa de Exato. uma cólica, ou porque a menstruação vem sangramento excessivo, ou a criança que está com dor de dente. Você quebra aquilo de numa primeira consulta, tá na situação da dor. Sim. É o contrário. Dali para frente, se você não leva na dor, tudo muda. Não, e a própria verdade. menstruação, apesar de ser fisiológico, já é uma dor. Já. E a primeira menstruação costuma já ser meio constrangedor. Então, assim, é melhor ir antes, porque Com você já certeza. criou ali, é muito mais tranquilo do que Acho que uma depois que grande já estratégia para aconteceu. todas as áreas é levar para uma consulta sua, Sim. levar a sua filha. É verdade. Eu tenho vários casos de pacientes que levam a filha e depois a filha, ela me conta, né? Ela falou, mamãe, eu quero uma consulta também, eu quero aprender a comer. Sim. Então Mas você é acaba, porque no criou caso é um uma hábito. estratégia para criança exemplo, comer melhor, né? né? O exemplo Então, arrasta. não fala o que eu faço, não faça o que eu falo, né? Mas sim o Faça que eu faço. É. Então é uma estratégia levar a criança no profissional nas consultas, eu acho uma estratégia sensacional. Sim, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas, Ju, eu só queria que você reforçasse alguns cuidados, né? A gente ainda está falando só
só de meninas nesse primeiro bloco, mas quais os cuidados assim que os pais devem ter, principalmente por essa mudança? Hoje a internet está muito... os produtos, acesso a tudo. Quais os cuidados para evitar e pensar nessa saúde dessa menina? Então, tem dois lados, né? Tem o cuidado específico com a saúde mesmo, que é o que a gente estava comentando aqui, que existem hoje o estímulo que a gente tem, tanto visual quanto estímulo de maquiagem, produtos de perfumaria, plástico, agrotóxico, tudo isso... Parece bobeira, mas isso influencia na saúde hormonal. Então, quer queira, quer não, isso é uma... Às vezes as pessoas nem sabem, os pais não sabem. Sim. Então, isso também é uma orientação para os pais, que vão ensinar as meninas. Então, vai ter esse cuidado de, olha, tem um tipo de cosmético para você, tem um tipo de maquiagem para a sua idade, que pode ser usado, você não vai pegar a minha. Então, eles também precisam aprender, eles não sabem. Nós é que temos que abordar essas orientações durante a consulta. Então, essa é uma questão. E a outra questão, que é o difícil, é a limitar o estímulo visual, internet, o que eles aprendem na internet. E aí eu entro num outro lugar, que eu acho que toda a escola deveria ter um profissional que fosse lá para dar aula de sexualidade, para dar aula de anticoncepcionais, porque senão eles aprendem de uma forma que não é a melhor forma. Às vezes é uma forma até meio traumática, Sim. que eles vão olhar no YouTube, sei lá, em alguma plataforma, que não é a forma como deveria. Então, nada como um profissional falando... Ao mesmo tempo, um termo técnico, mas não, né, aquele termo técnico que ninguém entende, mas numa linguagem que eles entendam, para eles entenderem, tanto as meninas quanto os meninos, a importância dos métodos contraceptivos, a questão das infecções sexualmente transmissíveis, porque isso às vezes ninguém fala. Então fica só na questão da sexualidade, da puberdade, tá no auge da idade, tá namorando, mas não tem o cuidado com a saúde em si, a prevenção do HPV, por exemplo. Então, quando a gente aborda isso, seja na aula, seja no consultório, para os adolescentes, você traz eles para a realidade, você traz eles para a autorresponsabilidade. Você tira um pouco o lugar dos pais nesse papel de responsabilidade e coloca neles mesmo. E então, porque muitas vezes os pais também nem sabem. Não sabem. Não sabem nem como O orientar. jovem gosta né? de desafiar os pais. Também. E não escuta os pais. Exatamente. É muito melhor um Vai outro ouvir de um profissional profissional. falar do que os pais. É importante ter a conversa em casa, claro. Você abre a guarda para aquela conversa. Claro. Mas quando o profissional entra para falar, é outra história. É um outro olhar, é uma outra escuta. Eu acho que um outro ponto que hoje é muito importante discutir e falar, porque a gente está na atualidade se fazendo muito mais reposições hormonais nos adultos. E para quem tem criança pequena em casa, isso é um verdade. problema e eu tenho visto com frequência no consultório, porque a criança contamina com muita facilidade. Então, o uso de gelzinho e a criança deita na cama e pega no colo, impacta demais e pode ser causa, inclusive, de disfunção hormonal nas crianças. Então, Também. via de administração de hormônios no adulto, para quem tem criança pequena, é algo a se tomar bastante cuidado e ponderar bastante a forma de usar. Tricotade, a gente vai ter que ficar mais 2 episódios aqui, tá? A gente vai para um break rapidinho e a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna.
tudo nos conecta. Mês de março está começando e como vocês sabem, primeira terça-feira, o primeiro programa do mês, a gente tem o prazer de receber aqui a nossa taróloga Mal Croce para falar sobre as energias do mês. Bem-vinda, Má. Muito obrigada, Van. Obrigada a você que está aqui com a gente. Vamos falar sobre esse mês de março. Temos grandes movimentações astrológicas e energéticas também. Eu só quero notícia boa. Olha, notícia boa, nós temos o ano novo astrológico já no meinho pro finzinho de março, aí no dia 21 de março. Então tem uma grande transição energética para acontecer esse mês. Essa é a boa notícia. Vamos começar pelos alertas, então? Vamos começar pelos alertas. Já tirou a carta? Pode tirar a carta. Vamos e conforme a gente for visualizando a carta, eu falo um pouquinho sobre esse Mercúrio retrógrado que chegou. A carta número 42, a carta da bússola, ela fala da necessidade de visualizar o recalcular de rota. Então, o que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo? Até onde você está indo? O que você precisa transformar? Qual foi o caminho que você tem percorrido, você tem caminhado que não está te trazendo nenhum retorno. Então, março vai trazer essa transformação, esse recalcular, essa novidade, essa transição para você alcançar aquilo que você deseja. Mas esse Mercúrio retrógrado vai fazer com que nós demos uma visualizada novamente naqueles planos embaixo da gaveta, sabe? Isso é legal. O que é o retrogradar? É voltar. Então, Mercúrio é responsável pela nossa comunicação. Qual é a forma que você se comunica? O que você está vendendo? O que você está demonstrando? E não necessariamente só no campo profissional. No afetivo também. Então, Mercúrio, ele acaba, assim, influenciando a forma que nós falamos, que nós entendemos, a forma que nós adquirimos ali a consciência do que está acontecendo. Então, pode haver ali alguns percalços, alguns atrasos, cancelamentos, pequenas picuinhas e probleminhas. Mas você que segue aqui o Tricotar já sabe que a Má vem aqui pra gente poder se precaver, né? Exatamente. Então, se eu já sei que vai estar rolando isso, algum projeto mais importante, eu já espero um pouquinho. Pega a planilhazinha do Excel, se reorganiza, veja, refaça a sua planilha, refaça o seu projeto. Quais foram os furos, o que eu preciso reorganizar e recalcular a rota junto a essa carta. Então, o que precisa ser modificado, o Mercúrio retrógrado tá te dando esse tempo hábil para ser modificado. Porque 2026, Van, vai ser um ano de acelerar, um ano de fertilidade, de renascimento, de muitos ganhos. E quando a gente tá nesse automático, a gente perde detalhes. E é onde a gente acaba caindo, tanto na vida afetiva, saúde, enfim. Essa é a necessidade do recalcular rota. Mas você falou que é o ano da fertilidade. Sim. E a gente estava até conversando sobre isso aqui um pouquinho nos bastidores, né? Então, para quem não quer ser mamãe também, é bom ficar alerta, triplicar a sua proteção. Pra quem quer, investe, aproveita. Quem quer engravidar, amor, esse é o ano. Esse é o ano de você se dedicar. Caso, claro, cada um tenha a sua dificuldade, tratamentos, entre outras. Mas esse ano é um ano extremamente fértil para tudo. Inclusive, até pontuamos no carnaval pra galera tomar cuidado pra não nascer escorpiano, né? Fabricou em fevereiro, vem em novembro. A possibilidade de aumentar escorpiano é perigoso. Perfeito. Má, falamos dos alertas. E quais são os pontos positivos que março pode trazer pra gente? Então, quando a gente fala de transição, quando a gente fala de quaresma, de ano novo astrológico, a gente fala de uma revitalização e uma energia de resiliência. Então, é você transformar aquilo que não faz mais parte de você. Também é a entrada, a chegada do outono. Então fala dessas transições pessoais, é um momento de deixar as folhas irem, o que tiver que se esvair vai, e você recalcular tudo. Então temos aí nesse 2026, nesse mês de março, pessoas migrando de carreira, iniciando novos projetos, relacionamentos se findando. Né? Por quê? Porque já não está mais se adequando a essa nova rota que eu estou buscando. E relacionamentos, não somente relacionamentos no geral. Profissionais. Amizades. É uma extensa transformação. E março, ele é um mês que ele pontua isso por conta desse ano novo astrológico. Ótimo. Sabe aquela promessa que a gente faz dia 31 de dezembro?
Então vai ser no dia 21 de março que você vai fazer. Ah, então 21 de março… Ele é o ano novo astrológico. Perfeito. É que, na verdade, hoje nós utilizamos o calendário gregoriano, né? Que é esse calendário de janeiro a dezembro. Mas, antigamente, utilizávamos os ciclos lunares, utilizávamos as estações do ano. Então, de acordo, né, com aquele calendário astrológico que não era utilizado gregoriano, o ano novo, ele se inicia dia 21 de março, que é quando o peixe sai, entramos com signos de Áries. Então, ó, 21 de março, todo mundo aí fazendo seus pedidos, suas promessas. Exatamente. E pra gente finalizar, então, um direcionamento, claro. na carta. Vamos lá? Mês de março, hein? A carta número 37, a carta do relógio ou do tempo, fala, ela tem duas perspectivas. A primeira, será que já tá na hora de você acordar pra vida? Quanto tempo você tá perdendo, você tá se dedicando a essa rota que não tá te levando a caminho nenhum? Quanto tempo? A carta do relógio, ela tem até aqui na sua diagramação, tem um galo, tem um cuco, que ele fala que é a hora do acordar. Né? Não tá esperando tempo demais? E outra coisa que essa carta também fala… Ou perdendo tempo demais. Exatamente. E tem outra coisa, será que você não tem que aprender a respeitar o fluxo das coisas, o movimento? Chega de forçar, chega de teimosia, chega de tentar algo que já deu, o tempo já passou. Né? Então, o recalcular de rota, Mercúrio retrógrado, ano novo astrológico. Tivemos agora em fevereiro Ramadã, Quaresma, ano novo lunar, ano novo chinês, tudo na mesma época, na mesma semana. Então, é um ano de extrema intensidade. Acho que já está na hora da gente dar uma sacudida e transformar essa realidade. Obrigada, sempre Imagina. um prazer. Todo primeiro programa do mês a gente tem a nossa taróloga Mal Croce. Mata na rádio também? Tô na Tri FM todo também. Domingo, ao vivo. Todo domingo respondendo Isso aí. a galera pelo WhatsApp também, trazendo todas essas questões místicas, dando essa pincelada boa além do Instagram, além do Sim. tricotar. Eu tô aí. Obrigada, viu? Até o mês que vem, então. Tchau, tchau. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre saúde da mulher. Primeiro bloco, ficamos muito aí na menina, na criança, quando levar na primeira consulta. Agora eu gostaria muito de entrar na questão da saúde da mulher, a questão hormonal, os avanços. Eu vou começar aqui, tá? Daqui a pouco eu venho para o lado de cá. Doutora, o que a gente pode falar sobre a questão hormonal, essa montanha-russa hormonal que são as mulheres? Bom, já dizia a música que somos mulheres de fases, e somos mesmo. Né? Passamos por várias fases aí de transição hormonal durante a vida, a adolescência é a primeira delas, e depois a gravidez e depois a menopausa, né? Não são períodos fáceis de lidar, né? Porque é uma montanha-russa hormonal, exatamente, e nós temos receptores hormonais em todos os lugares. Então, isso mexe com as emoções, isso mexe com a memória, isso mexe com a libido, isso mexe com composição corporal, mexe, inclusive, com aumento de risco de doenças depois da menopausa. Então, é um tema muito amplo Sim. e muito importante e que bom, eu fico muito feliz quando eu escuto hoje as pessoas falando de menopausa cada vez mais, porque antigamente ainda era um tabu, as mulheres não queriam falar que estavam na menopausa porque se achavam velhas. E tanta coisa normalizada também, né, Muita. Ju? Muita. O calor é normal, vai passar. vai passar. Só que se a gente pensar, as mulheres entram na menopausa, em média, em torno de 50 anos. E a expectativa de vida das mulheres hoje é 80, para mais, né? Pra mais. Então, se a gente pensar, a gente vive 1/3 da vida na pós-menopausa. Então, esse 1/3 tem que ser com qualidade de vida, né? Com longevidade, com saúde. Então, nós precisamos pensar na menopausa como uma transição para essa vida pós-menopausa de produtividade, né? Não, acabou a vida reprodutiva, você não vai engravidar mais, mas a vida produtiva está no auge. Então, a gente precisa pensar nessa mulher produtiva. E o que a gente tem hoje de avanço terapêutico em relação à terapia hormonal, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, a menopausa não é só sobre terapia hormonal, ela é importante, mas é muito além disso. E aí a Mitra pode falar muito melhor do que eu, o básico, que é a atividade física, a alimentação, o cuidado com o sono, é muito mais importante do que a questão da terapia hormonal.
A terapia hormonal é importante também, mas hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito bom, muito melhor do que a gente tinha há 20 e tantos anos atrás, com menos impacto metabólico, menos impacto de risco. Então, isso é muito bom para nós, como médicas ginecologistas que lidamos com mulheres na menopausa. Hoje a gente tem uma possibilidade muito mais ampla de dar um arsenal terapêutico e qualidade de vida para essas mulheres com relação a sintomas, redução de risco de doenças. Então, é muito melhor hoje tratar as mulheres hoje do que há 20 e tantos anos atrás. Que bom que estamos vivendo nesse período. Ô, Mitra, quando a gente fala como é que você pode falar sobre esse olhar integrativo voltado à qualidade de vida da mulher? Como é que você atua nisso, pensando os ajustes? O que você pode trazer pra gente? Como a Ju já pincelou, né? A base da medicina funcional integrativa é movimento, né? Exercício, não só a atividade física do dia a dia, isso é extremamente necessário e muito respaldado, não só para a saúde da mulher em si, mas é isso, prevenção de doenças cardiovasculares, disposição, acho que é uma das queixas mais comuns hoje no consultório, falta de disposição. Tá. Fadiga. E assim, primeiro ponto é isso, né? Pra gente ter energia, a gente precisa também gerar demanda de energia para o nosso organismo. Então, assim, base é movimento, atividade física, alimentação. A gente tem, como a gente falou um pouquinho antes, né? A alimentação tem um papel fundamental em piorar demais o nosso quadro metabólico. E aí piora demais esse eixo hormonal e essa fase de transição acaba sendo muito pior por conta da metabolização hormonal que passa pelo intestino. Então, quanto mais anti-inflamatória é a alimentação, melhor a gente vai metabolizar os nossos próprios hormônios e tem realmente um cenário muito mais tranquilo em relação a essa passagem. Como a gente já falou, né? A alimentação, de fato, pode ajudar a modular, sem o uso de hormônios, os nossos hormônios. Trabalhar autoestima, trabalhar conexões interpessoais. Hoje isso é uma das bases, né? Autoamor é uma das bases da saúde funcional integrativa também. E sono, que também impacta na nossa saúde hormonal, na disposição, na memória, cognição, que são todos sintomas relacionados também à deficiência hormonal. Então não dá para pensar em primeiro fazer reposição hormonal sem antes a gente cuidar do básico dos hábitos. Porque senão é colocar uma gasolina aditivada no carro velho quebrado. É isso mesmo. Não adianta. Que não vai adiantar Exatamente. Nada. Não vai ter a mesma potência do que teria o hormônio de quando você está com um receptor mais livre para receber aquele hormônio. Para você estar com o receptor mais livre, você precisa não estar inflamada. E nessa fase da vida da mulher, de transição menopausal, só pela questão hormonal, pela deficiência hormonal, isso já gera um processo inflamatório que vai te levar a mais doenças. Então, se você não corrige esse processo inflamatório básico, a gente fica rodando com a terapia hormonal. Então, é muito comum hoje as pessoas quererem coisas milagrosas, né? Então, eu quero emagrecer facilmente, eu quero melhorar... Eu já vou aqui, tá? Mas não existe. Isso é temporário. Vai funcionar um tempo e vai ter... A hora que suspender, vai ter um reganho ou do peso, ou os sintomas vão retomar. Porque é isso, a gente precisa melhorar a base. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue modular muito melhor aquela mulher com relação a sintomas e qualidade de vida. Lu, agora eu vou aqui, tá? Elas falaram sobre a questão da modulação hormonal através da alimentação. Você tem um trabalho muito voltado também para mulheres na menopausa. O que você pode falar a respeito disso? Bom, a base. Foi muito bem dito. E é exatamente isso, é a base. É fazer o básico bem feito. É o beber água, é o dormir, é o comer bem, buscar, né, um prato com qualidade, a atividade física, a espiritualidade. Então, falando de jejum, por exemplo, um jejum intermitente, ele tem todo o encaixe aí, dentro, né, depois de uma avaliação, claro, e a liberação para isso, mas o jejum, ele cabe muito bem para essas mulheres, desde que bem acompanhado, para fazer essas modulações, principalmente no intestino. Porque o intestino, ele tem uma necessidade já de ter um momento de pausa, e é essa pausa que nós não estamos dando. Porque aí vem a questão psicológica. Eu mesma passei num período que eu ficava, será que nesse mês vem? Será que nesse mês não vem? Será que eu tô na menopausa? Será que eu não tô?
E aí meu marido ainda falou, você tá louca com isso? Você tá psicopata já nesse assunto. Deixa teu corpo responder, deixa ele parar na hora que tiver que parar, né? Mas eu realmente, durante um período, eu fiquei com esse pensamento de que, e agora, daqui pra frente, se eu entrar na menopausa? Aí, ok, desliguei disso, desconectei e fui praticar aquilo que eu indico para minhas pacientes, que é exatamente a modulação. Então, vamos modular esse intestino? O que está acontecendo que esse teu psicológico está tão abalado? O que está faltando nesse intestino que você está aí nessa crise? Porque é uma crise emocional. Tem uma questão de identidade também. Quem eu sou depois da menopausa? Quem eu serei depois da menopausa? Porque até aqui, mesmo que eu não esteja reproduzindo, eu sou reprodutiva. Mas e depois? Qual o meu papel? Mas eu tenho vários papéis na sociedade. Então, não é essa a questão. Mas então, vamos para a saúde? Então, as mulheres elas precisam primeiro se reconhecer, ter essa identidade bem estabelecida e, a partir daí, buscar as ferramentas com tantos profissionais que têm habilitados para isso e tratar desse intestino, porque o intestino ele faz um papel ali de um fator assim, imensurável, benéfico para a saúde dessa mulher nesta fase. Modulando tudo. Eu vou trazer, já vou aí, tá, Thaís? Mas fica à vontade também. Eu queria trazer agora a questão da libido, né, nesse período de menopausa, que é uma queixa muito grande, eu acredito, da maioria das mulheres, né? O que a gente tem de avanços? O que é indicado? O que não é? Como é que vocês estão trabalhando isso? Quer falar? Vai, Mitra. Avanços? Bom, primeiro que a libido é multifatorial. Isso. Esse é o primeiro ponto. Como a Lu acabou de falar. Às vezes ela acha que só o gelzinho da testosterona vai resolver. Exatamente. Né? É multifatorial. Ele até pode ajudar no sintoma, mas ele na maioria das vezes não vai tratar a causa porque envolve outros fatores. E um período também, né, Mitra? E aí é isso, para eu conseguir de fato ter um estado bom, se não é esta a causa, porque pode ser, mas tem muitas coisas que interferem. Então, se não é esta só a causa ou a principal causa, uma dose muito pequenininha, que poderia ser excelente, não vai resolver. E aí a gente precisa de doses maiores. Aí de doses maiores entra colaterais. E aí a gente vai entrando num looping de não resolver problemas, né? Então tem que ajustar sono, tem um impacto imenso na libido, uso de cigarro ou não, bebida alcoólica ou não. O relacionamento impacta demais. E às vezes muda o marido ou o namorado, a libido volta, melhora. Né? Pois é. Exatamente. Principalmente na transição, né? A transição é um momento que a mulher oscila muito de humor. E isso impacta muito no relacionamento. É como se ela tivesse uma TPM mais intensa constantemente. Isso. E todo mundo já passou por TPM, sabe como é, e a gente sabe como que é a dinâmica em casa. Nem a gente se aguenta às vezes, né? Pois Liberdade emocional, né? Então, muitas vezes, o que precisa é alinhar ali expectativas com o marido, é trazer realmente... Aliás, é um bom momento para trazer o marido numa consulta, por exemplo. Gente, isso é muito importante. Os homens precisam participar da vida dessas mulheres. E as mulheres levam o marido? Não levam. Mas sabe que a Sociedade Brasileira de Climatério, ela disponibiliza no site um e-book para qualquer pessoa. Podem ser mulheres, homens. E é muito interessante, eu falo para as minhas pacientes, entra lá, baixa o e-book e manda para ele. Porque os homens, a gente precisa colocar eles nessa roda, nessa participação. Porque é um período de transição. Eles não passam por isso. Como é que eles vão entender? Não entendem. Eles não têm oscilação hormonal. Eu chamei Eu junto. também. Em casa, eu vejo algum post, alguma coisa no Instagram, eu compartilho, para que ele possa entender. Porque uma coisa que pegou para mim nessa Ótima época... estratégia isso. Gente. Foi a névoa mental. Aham. Ele não conseguia entender como eu não me lembrava mais das coisas. E aí eu tive uma conversa. Pedi pro meu irmão também, que é ginecologista, conversar junto. Mas vira e mexe, eu vejo uma publicação no Instagram, eu compartilho o post com ele. Porque é difícil para a mulher... É difícil para aceitar, nós, entender, mas eles precisam participar. Aliás, não só ele, os filhos também. Acho que todos. A dinâmica da casa muda. Então, todo mundo tem que entender o que essa mulher está passando. E é importante a gente falar sobre isso também sem vergonha, sem medo, sem tabu. Falar, sim, sou uma mulher na transição menopausal que estou passando por essas dificuldades. E vocês vão ter que entender. Assim como vocês estão na puberdade, eu estou numa segunda puberdade, né? Não deixa de ser uma transição hormonal também. Assim como a adolescência é para eles também difícil. Eles dormem crianças e acordam
quase adultos, né? Então, para eles, pelo, a voz diferente, a oleosidade da pele, o cabelo diferente, o humor que oscila. A mulher tá nessa mesma transição. Então, é importante falar sobre isso e desconstruir essas verdades absolutas que não existem. Então, essa história da falha da memória, isso é evidência científica. Existem vários estudos mostrando que tem alteração cerebral na mulher nessa fase. Sim. Então, isso... Tem uma boa notícia, porque senão parece que menopausa é só ruim, né? Não, não é, tá? Eu tenho uma pergunta daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta daqui a pouco. Vamos entender que a mulher está numa fase de transição, que ela vai sair desse furacão hormonal. Eu ainda não tô, mas a minha pergunta era assim, ele vai adaptar. Assim como a gente sobreviveu à adolescência, quem foi mãe sobreviveu à gestação, e nós vamos sobreviver à menopausa. O que a gente precisa é ter paciência e entendimento e começar a se reconhecer. Porque o corpo ele vai dando sinais que a gente vai ignorando, e a gente vai trabalhando, e a gente vai achando que tudo é estresse, e que, não, essa falha de memória porque eu tô cansada, não tô dormindo. De conversar também com outras mulheres que estão no mesmo passo que você. Sim. Porque você vê que não é só na sua casa. Entendeu? Na hora que você sai, seja para um happy hour, para um café da manhã em grupo, um grupo de conversa, relacionamento, e você se abre com outras mulheres que também estão passando por você consegue identificar melhor, poxa, também está acontecendo comigo. Então, você saindo daquela solidão, né, da transição hormonal, tipo... Não, e às vezes tem até vergonha. A questão da libido, tem o que a Mitra falou... a libido é o desejo sexual diminuído, hipoativo, que a gente é um termo técnico. Você não tem desejo, esse é a libido, você não tem desejo sexual. Mas a resposta sexual, nessa fase, ela ainda está adequada. Então, o negócio começa, você tem lubrificação, você tem orgasmo. Tem mulheres que já não tem mais. E elas passam a ter dor na relação, que é pior ainda. Então, elas começam a... não ter mais a relação, evitar ter relação sexual por conta da dor, por conta do ressecamento, que é outra coisa que não se fala e que é muito comum nessa fase. Comum. E aí o parceiro não entende. Como assim? O que está acontecendo? Você não gosta mais de mim? Você tem outro? Você tem mais. Né? E não tem nada a ver com você. Sou eu. E você precisa entender e contribuir comigo e passar comigo essa fase. Para entender o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E é uma coisa junta. Porque aí é uma construção, é um relacionamento. E a terapia acho que ajuda também. Claro, sempre. No sentido dela se posicionar, ela se localizar, na verdade, né? Onde eu estou? Bom, eu estou aqui, ok. Então, assumir esse momento dela, porque muitas não querem aceitar. Eu também tive esse momentinho de negação aí. Do envelhecimento, né? Claro, porque é você assinar em 2 vias de igual teor que você tá velha. Velha. Não está velha, né? Mas assim, é o que nós aprendemos. Mas lógico, as mulheres viviam até 60 anos, Exato. hoje a gente vive até 80. Então uma mulher de 50 anos... Muito. E assim muito. também, né? Falou de libido, normalmente a primeira coisa que todo mundo pensa é testosterona. Mas é extremamente importante nessa fase em específico o estradiol. Muito. Porque ele também é um hormônio que melhora a libido, a lubrificação. E aí existe todo um tabu com o estradiol, mas a testosterona é meio endeusada também. É verdade. E às vezes ela sem o estradiol, para a libido em específico, para a saúde sexual, não funciona. A gente precisa de uma orquestra funcionando, na verdade. Eu acho que também é necessário a gente falar de um ponto também, da mudança que ocorre no corpo da mulher. Sim. Né? As formas mudam. E às vezes antes você podia praticar o exercício, uma boa alimentação, não consegue mais voltar para aquele peso que você julgava ser o seu ideal. E hoje, nessa fase, já não é mais o mesmo. A mama, eu acho toda essa mudança da mulher também aceitar isso, não como um peso. Poxa, mudei. E também procurar ajuda, porque é isso. Assim, hoje a gente vive tempos áureos de tratamento. A gente tem recursos hormonais hoje, assim, muito, muito, muito melhores, mais seguros. Né, Mitra? Tratamentos estéticos. O laser vaginal, que é sensacional para a mulher nessa fase, para a mulher no pós-parto. Sim. Então, a gente tem hoje medicações novas chegando para tratar a libido sem esse hormônio. Tem o Veozac, que é uma medicação que é super interessante para isso, que está chegando no Brasil. Então, assim, a gente tem muitas coisas, além de hormônio, porque também é isso, se fala muito em hormônio, para
pra lançar a mão e que tá tudo bem você tá um pouco desconfortável, porque o peso tá começando a mudar e a gente tem como tratar. E quanto antes a gente procurar, porque quanto menos distante eu estou daquilo que eu idealizo ou daquilo que eu era, mais fácil é também a gente se manter, controlar e melhorar. Quanto Sim. antes eu começar e ficar atenta aos sinais. E, então, ó, isso é outra coisa super Qual é o importante, primeiro porque sinais, todo mundo assim? pensa menopausa há 50 anos. Mas, na verdade, isso vai acontecendo desde os 40. A gente vai Ixi, diminuindo já a tô, produção então, já tô. hormonal Já tô, então. desde Você os imagina 40. você sabe. Então, Você vai imagina eu. tendo alteração de ciclo menstrual, a história da TPM excessiva, isso é uma deficiência de progesterona de segunda fase do ciclo, que precisa ser olhada também. Mas a gente tá numa vida tão corrida que às vezes elas não reparam, elas sabem o que tá acontecendo. E tudo se torna normal. E tudo porque a outra tem. É que nem isso. intestino. Você Intestino sabe. preso todo mundo tem. Na minha casa, na É minha família, minha mãe vai fazer 75 anos. E ela é uma mulher diferenciada. Porque ela chegou, a menopausa dela foi antes dos 60, mas desde os 40 e pouco, meu pai, ginecologista, começou a fazer terapia nela. Então, a minha mãe, em relação a outras mulheres da idade dela, ela tá muito bem. Pele, porque cabelo, ela gente, fez essa posição. transição de uma forma mais leve. Exato. Então, quando a gente consegue identificar esses sintomas e tratar já desde o começo, não esperar ela ficar um ano inteiro sem menstruar, que isso é outra coisa que já caiu por terra. Os últimos guidelines falam, pode fazer a terapia hormonal se a paciente tiver sintomatologia nessa fase de perimenopausa, não precisa ficar esperando um ano inteiro Esse ela ano é o ficar limbo. sem menstruar. Esse é o limbo. Pois Não, é. É mais sintomática. É mais pior que a sintomática. menopausa. Porque você É a tem que insônia esperar. das 3 horas da manhã, né? É o calor, Tem que sudorese, o trocar o lençol fogacho. e tudo mais que elas contam, Então, quando você faz essa transição de uma forma mais leve e bem direcionada, é isso, você não precisa fazer tudo. Você tem um arsenal terapêutico maravilhoso, mas não é tudo para todo mundo. Sim. Você precisa individualizar, pesar riscos e benefícios, ver o que para aquela mulher cabe, o que não precisa, né? O que Hoje ela é tem possível de fazer hábitos, isso, né? o ambiente que ela vive. Então, tudo isso influencia. E é essa a questão de procurar ajuda médica, né? Médica, com nutricionista, com a nutróloga, com o educador físico. A equipe multidisciplinar, nesse momento, é importante Faz em a todos, né? diferença, Mas sim. nesse momento faz diferença na vida da mulher. Com certeza. Ah, diminui muito o Você sintoma. falou uma coisa que é a mulher que faz ser diferente das mulheres da mesma faixa, as amigas que não fazem, e realmente a gente vê isso. Mas eu tenho muita paciente que hoje faz reposição. Assim, realmente, para quem estava muito sintomático, é transformador. E o marido não acompanha também esse processo. Isso gera uma crise imensa no relacionamento, porque o cara tá lá cansado, também não se Tem o cuida, outro não se lado cuidou. também, né? E a mulher, assim, aí ela melhora a libido, ela melhora a estética e ela começa a buscar cada vez mais, porque daí é uma fase que a gente tá mais madura. Isso É um outro consciente. cenário. Isso. E o marido não, e assim, o negócio gente- descompassa E a Mas gente demais. pensa no ela pode menino. motivar, ela pode motivar o cara. Mas geralmente se é o que você pensa acontece, no né? homem, que a gente já falou, o homem parou de ir no pediatra, ele vai procurar um médico com Homem não 40 anos. exatamente. Homem Ou não já tem. geriatra, né? Enquanto a O mulher meu marido, tá lá. agora vou até falar do meu marido, porque foi isso que eu comecei a perceber. Meu marido é cirurgião de formação, foi fazer gestão em saúde, e eu fazendo pós-graduação de medicina integrativa, com outro olhar, cuidando dele, e ele é hipertenso, tomando antihipertensivo, tomando medicação para colesterol, e eu pilhando, falando, então, vamos para outro caminho, vamos fazer isso. E aí ele foi vendo a melhora dele. E aí chegou uma hora que eu falei, os homens não se cuidam. E eles não têm quem cuide deles. Então você agora pode transicionar de quem operava, que era a linha final de tratamento, para o médico que vai tratar antes de precisar de cirurgia. Então, eu fui esse... Foi você. Eu fui o motivador. Você que transformou o Dr. Arthur, então. Eu fui a motivadora dele mudar de área. Mas olha que legal isso. Lógico. Porque ele teve o olhar pra ele e agora ele tá tendo o olhar pra outros. E o orgulho que ele tem dos pacientes, daí ele me mostrou aquele dia a planilha dele, dos quilos eliminados. Nossa, sensacional. Hoje ele motiva as pessoas Porque ele mudou. Ele mudou os hábitos, ele mudou a composição corporal Mas dele, isso ele mudou a mentalidade ele dele. acaba tendo uma orientação genuína. Porque ele passou por aquilo para poder levar, né? É. Meninas, eu tenho uma notícia. Ah, não.
Sim, chegamos ao final. Não diga isso. Thaís, obrigada pela participação. Foi uma delícia. Obrigada a vocês. Viu? Doutora Lu, obrigada. Bom, só restou agradecer e pedir mais, né? Mitra, tá só começando o semestre, obrigada, viu? Obrigada. Doutora, muito obrigada, um prazer ter você aqui. Volte todos os meses, se você quiser. Pode deixar o seu recadinho final. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, uma delícia conversar, bate-papo entre mulheres, falar sobre saúde. É muito bom. Pode me convidar que eu venho. Eu adoro falar sobre isso. E foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Adorei essa troca. Obrigada, viu? E você já sabe, toda terça-feira às 7h tem um episódio inédito, presença do meu time de tricoteiras e também convidados muito especiais, trazendo muito conteúdo e informação para você. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.